Você já pensou se você tivesse um poder mágico de transformar todas as experiências negativas da sua vida em experiências positivas? Já pensou nisso? Você ter esse poder sobrenatural de transformar experiências negativas em experiências positivas? Eu quero te dizer essa noite que isso é possível. E eu vou te contar o segredo para isso. Mas antes de contar o segredo, algumas perguntas para eu direcionar vocês aonde eu quero chegar. Será que é mesmo possível essa história de sermos felizes em todas as circunstâncias? Será que de fato isso é possível? Seja nas boas circunstâncias, e por que eu estou dizendo? Será que é possível ser feliz nas boas circunstâncias? Porque nas boas circunstâncias, a gente se acostuma demais e a gente percebe que mesmo em boas circunstâncias, a gente não é feliz. E nas circunstâncias ruins, eu não preciso nem dizer que nós não gostamos. Nas agradáveis, nós nos acostumamos. E nas desagradáveis, nós não gostamos. Então, será que é possível, de alguma forma, ser feliz independente das circunstâncias? Vamos pensar nas ruins primeiro. Pense comigo o que fazer quando tudo parece estar dando errado na vida. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que estão passando por situações assim. Como enfrentar a vida? E eu vou dar várias ilustrações aqui para te ajudar a personalizar essa mensagem para você. Como enfrentar a vida quando o seu marido não é um bom líder da casa? Quando não administra bem o dinheiro? Como lidar quando a sua esposa não tem te tratado da maneira como gostaria? Como lidar quando o dinheiro que recebemos não parece ser o suficiente? Como lidar quando não encontramos satisfação no nosso trabalho? O que fazer quando não gostamos do nosso pastor e é irritante ouvi-lo domingo após domingo? O que fazer quando descobrimos uma doença que não tem cura? Ou quando perdemos um ente querido? O que fazer quando o nosso partido político não ganha as eleições? Como lidar quando o seu patrão te trata mal e o seu trabalho é totalmente desgastante? Como lidar quando os deveres de casa e os filhos te fazem surtar? Como lidar com a monotonia do dia a dia? Como lidar com a idade chegando e os seus sonhos se tornando cada vez mais distantes de se realizarem? Como podemos lidar com esses e outros desafios do dia a dia? Mas para piorar, como podemos lidar com as coisas boas da vida e sermos realmente felizes? Essa semana eu vi um vídeo de um dos maiores YouTubers do planeta. Um jovem sozinho, tem mais de 111 milhões de seguidores, só nessa plataforma. Ou seja, é quase 3 vezes mais do que a população inteira do estado de São Paulo. Ele tem sozinho um pequeno jovem de inscritos no seu canal no YouTube. Ele tem muito dinheiro, ele tem muita fama, e ele trabalha com aquilo que ele gosta, que é fazer vídeos para o YouTube. Jogando. Aí você pensa, essa pessoa de fato é feliz, porque as circunstâncias da vida dela deram super certo para ela. E aí esse rapaz tem um vídeo no YouTube dizendo que ele descobriu que fama, sucesso e dinheiro não lhe trouxeram a satisfação que ele imaginava que trariam. E a gente acumula relatos e relatos, testemunhos e testemunhos de pessoas que alcançaram tudo o que queriam, e quando chegam no topo da vida, descobrem que isso não satisfez. Alcançar o que se quer não traz felicidade, por incrível que pareça. Ou seja, as circunstâncias boas não são suficientes. E as circunstâncias ruins nós não gostamos. Portanto, eu quero falar nessa noite, sobre os fundamentos para enfrentarmos as coisas boas e as ruins do dia a dia. Para aprendermos o segredo do contentamento em qualquer circunstância. E aprender a transformar
as circunstâncias ruins ou experiências negativas em experiências positivas. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, na carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 29. Romanos 8, 26 a 29. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 29, a palavra do nosso Deus nos diz assim: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Nós já vimos na nossa última mensagem os privilégios de sermos adotados como filhos de Deus e como a visão do futuro molda a maneira como nós processamos o presente. Isso já vimos na semana passada. Hoje veremos a continuação do texto, em que o apóstolo Paulo explica como Deus tem trabalhado no nosso presente, nos capacitando para enfrentar os desafios do dia a dia no mundo cheio de sofrimentos. É sobre isso que esse texto fala. Nesses versos, então, Paulo nos mostra dois fundamentos para enfrentarmos as dificuldades e os sofrimentos do dia a dia. Sofrimento esses que Paulo vem falando no decorrer do argumento do capítulo 8 dessa carta. Esses dois fundamentos, eles são interessantes porque eles se complementam. O primeiro tem que ver com sermos ajudados em algo que nós não sabemos, ok? O primeiro fundamento para nos ajudar a enfrentar as dificuldades e o dia a dia tem a ver com sermos ajudados em algo que não sabemos. O segundo fundamento tem que ver com sabermos que estamos sendo ajudados. Então, eu preciso saber ou ser ajudado naquilo que eu não sei. E o segundo, eu sei que estou sendo ajudado. Mas eu já vou explicar melhor. O versículo 26 e 27, esses dois versículos, eles falam do trabalho do Espírito de Deus quando nós não temos palavras para orar. E a segunda parte do texto, 28 ao 30, falam do trabalho soberano de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Esses são os dois fundamentos que eu vou passar o resto dessa mensagem falando sobre. Ok? Então, em primeiro lugar, o versículo 26 nos diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito, que nos ajuda em nossa fraqueza na oração, é o Espírito que ora, que intercede por nós, com o que Paulo chama de gemidos que não podem ser expressos em palavras. É isso que o Espírito Santo faz. Assim como a esperança, no versículo 23 e 25, que nós não lemos, mas falamos na semana passada, nos ajuda, o Espírito nos ajuda também aqui com as nossas orações. Não é que cristãos, filhos de Deus, muitas vezes se encontram em situações que eles querem orar, mas não acham palavras para fazê-lo. Principalmente em situações de muita angústia. Às vezes a gente consegue apenas chorar, mas não há palavras. Ou, muitas vezes, nós nem sabemos como orar. Essa semana mesmo eu estava conversando com um rapaz aqui da igreja, que estava dizendo, olha, eu não sei como orar sobre isso. Me faltam palavras, me faltam orientações, eu não sei orar segundo a vontade de Deus. Mas o texto diz que quando a linguagem humana não é suficiente, a linguagem do Espírito é suficiente. Quando nos sentimos muito fracos para agir como filhos de Deus, que se aproximam com confiança do seu paizinho, o Espírito nos ajuda. Quando sentimos que não há palavras para orar, quando sentimos que não sabemos orar segundo a vontade de Deus,
nós não devemos ou precisamos sentir que nós não podemos orar. Vou repetir. Quando nos sentimos sem palavras para orar, nós não precisamos sentir que não podemos orar, porque existe alguém que intercede por nós. Nunca devemos achar que não podemos orar porque sentimos que não sabemos o que devemos orar. Não ache que não deve orar só porque não sabe o que deve orar, porque existe alguém que sabe, está intercedendo e nos ajudando em nossa fraqueza. Deixa eu te perguntar, você tem experimentado o sentimento de fraqueza ao orar com palavras? Você tem dificuldade de orar segundo a vontade de Deus? Se você tem, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como é saber que o Espírito intercede por você em sua fraqueza? Isso te estimula, te encoraja em sua vida de oração? Versículo 27 continua dizendo que o Pai, que conhece cada coração e sabe quais são as intenções do Espírito, sabe as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos filhos de Deus, segundo a vontade do próprio Pai deles. O Espírito nos capacita a fazermos orações que agradam o nosso Pai. E olha que interessante, está falando do Pai. Mas o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, quando nos ensinou a orar, como é que ele nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade. Então temos toda a Trindade nos ajudando nisso. O Filho nos ensina, esse é o jeito de orarmos, e nos dá um modelo. E o Espírito Santo faz isso. Quando a gente não consegue, o Espírito intercede por nós e o Pai aceita, porque o Espírito sabe orar segundo a vontade de Deus. Você consegue perceber que as nossas orações envolvem todas as pessoas da Trindade? Nós oramos ao Pai, nós fazemos isso nos méritos do Filho e somos ajudados pelo Espírito. Tem um teólogo muito relevante dos nossos dias atuais, norte-americano, chamado Douglas Moo. E ele tem uma citação muito interessante que ele diz o seguinte, abre aspas: há um no céu, o Filho de Deus, que intercede por nós e nos defende de todas as acusações que podem existir contra nós, garantindo a salvação no dia do julgamento final. Mas há também um intercessor, não no céu, mas no coração, o Espírito de Deus, que efetivamente intercede ao Pai em nosso favor em relação às dificuldades de nossas vidas aqui na terra. Fecha aspas. Nós temos o Espírito intercedendo por nós e temos Cristo intercedendo por nós. Portanto, não há motivos para que nós não oremos. Temos toda a ajuda que nós precisamos. Portanto, a oração deveria ser um fundamento no qual nos apoiamos para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Não foi isso que Jesus disse antes de ser levado aos céus novamente? Eis que estou convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não prometeu vida fácil, mas Ele falou, estou com vocês. O Espírito, Ele deixou o Espírito dele conosco. Portanto, temos a faca e o queijo na mão. Não devemos enfrentar as dificuldades do dia a dia, as circunstâncias boas ou ruins, sozinhos, porque temos toda a Trindade em nosso favor. O primeiro fundamento, então, tem a ver com sermos ajudados em algo que nós não sabemos. Somos ajudados pelo Espírito em algo que muitas vezes não sabemos como orar. Mas o segundo, em que eu quero gastar a maior parte dessa mensagem, tem a ver com sabermos que nós estamos sendo ajudados. Leia comigo o versículo 28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Só até aqui por enquanto. Esta é uma promessa que transforma a maneira como encaramos as coisas boas e ruins da nossa vida. Transforma, inclusive, a maneira como encaramos as nossas próprias falhas e pecados. Para mim, inclusive, esse é um dos versículos mais importantes e relevantes de toda a Bíblia.
Na verdade, ele é tão impactante que só as aplicações, implicações que ele traz para a nossa vida, daria para a gente gastar aqui horas falando sobre elas. A promessa desse versículo deve nos levar à gratidão, deve nos levar à alegria, mesmo em relação às coisas boas do dia a dia. Sim. Coisas boas em nossa vida não bastam para que sejamos gratos e felizes. Você sabe disso. Prova disso é que estamos rodeados o tempo todo com inúmeras coisas boas, mas não somos gratos e felizes o tempo todo. A gente se acostuma e a gente é ingrato com mesmo as circunstâncias boas nas quais nós vivemos. E esse texto tem implicações, inclusive, para elas. Esse versículo nos mostra que as coisas não trabalham para o bem por si mesmas. O texto não está dizendo assim, olha, todas as coisas funcionam para o nosso bem, porque as coisas são assim. Não, ele não diz isso. As coisas em si não cooperam para o bem. Mas ele diz que somente Deus pode fazer com que as circunstâncias sejam favoráveis ou desfavoráveis, trabalhem em conjunto, cooperem para o nosso bem. Essa promessa, ela remove o medo e a ansiedade quando a nossa vida vai mal aos nossos olhos. Pois sabemos que Deus está trabalhando por detrás, por meio de todas as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Ele é o maestro que está regendo a orquestra dos acontecimentos da nossa vida de uma maneira perfeita. Embora às vezes não pareça. O plano dele para nossas vidas inclui coisas dolorosas e aparentemente sem sentido. Não há acidentes para Deus. Por isso a gente deveria aprender a relaxar. Nós não estamos presos a um destino cego, ao acaso. Portanto, não precisamos e nem devemos temer a vida ou as circunstâncias. Tem um hino maravilhoso de um homem chamado John Newton. E nesse hino, o máximo que eu consegui aqui traduzir sem perder o seu conceito original, é o seguinte: tudo o que Deus manda é necessário. E nada pode ser necessário que Deus retenha. Vou repetir. Tudo o que Deus manda é necessário. E nada pode ser necessário que Deus retenha. Ou seja, que Deus não dê. Você acredita nisso? Você, no meio do furacão da sua vida, você consegue dizer uma frase como essa? Tudo o que Deus está me mandando nesse exato momento, de todas essas circunstâncias que eu citei, ruins, tudo que Deus está me mandando é necessário para mim. E aí, pensando em tudo aquilo que você queria ter e não tem, você conseguiria dizer: nada pode ser necessário que Deus não tenha me dado. Assim, se nós pensamos que precisamos de alguma coisa boa que Deus não nos tem dado, na verdade é porque absolutamente nós não precisamos. Isso também significa que se nós sentimos que nossas vidas foram arruinadas por coisas ruins, na verdade essas coisas ruins desempenham um papel fundamental em nossas vidas. Esse versículo, então, ele nos ensina a olhar para as tribulações da vida como parte do propósito soberano e amoroso de Deus para nós. Ele nos ajuda a ter uma visão equilibrada sobre o sofrimento, inclusive. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que o sofrimento por si só é bom. Que circunstâncias ruins por si só sejam boas. Eu não estou dizendo isso. Se fosse assim, Cristo Jesus não precisaria nos prometer uma eternidade sem sofrimento, sem lágrimas. Mas Ele nos promete, porque Ele sabe que esse é o ideal. Estou dizendo isso porque tem gente que no sofrimento se desespera e diz: nada de bom pode vir dessa situação. Nada de bom pode sair desse sofrimento. Mas esse versículo nega isso. Isso não é verdade. Mas por outro lado, tem muita gente, inclusive alguns cristãos, que tratam o sofrimento como se fosse bom em si mesmo.
O texto não diz que todas as coisas são boas. O texto não está dizendo isso. Mas ele diz que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o nosso bem. Percebem a diferença? Dificuldades não devem ser apreciadas e nem são bem-vindas. Elas não são boas em si mesmas, mas os seus resultados nas mãos de Deus são bons. Além de tudo isso, esse maravilhoso verso nos dá a confiança de que nós não podemos, talvez essa seja a coisa mais fenomenal desse texto, nem nós mesmos podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Não é que as circunstâncias ruins não podem arruinar os propósitos de Deus. Todas as coisas aqui, cooperando para o nosso bem nas mãos de Deus, significam que nem nós mesmos podemos arruinar ou frustrar os propósitos de Deus para nós. É claro que o pecado continua sendo sempre ruim e terrível, e que nós devemos sempre nos arrepender e sentir as consequências dolorosas do pecado em nossa vida. É claro. Mas Deus é tão maravilhoso que até no meio das nossas falhas e pecados, Deus trabalha para o nosso bem maior. Entendeu o que eu estou falando? Não estou dizendo que você sair pecando, não estou te incentivando a isso. Mas eu estou dizendo, Deus é tão bondoso e tão gracioso, que mesmo com as nossas falhas, Deus tem trabalhado para produzir um propósito maior. Ele pode usar nossas falhas e pecados para nos humilhar, para nos ensinar uma visão mais correta de nós mesmos e, acima de tudo, para apreciarmos de maneira mais gloriosa a pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso Ele faz por meio dos nossos pecados. Deus faz uso do nosso pecado para mostrar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa dependência. Isso certamente não desculpa o pecado, isso certamente não incentiva o pecado, mas nos faz olhar para Deus como alguém que está trabalhando através até mesmo do pecado. Lembra da história de José, do Egito, lá no primeiro livro da Bíblia, em que os irmãos o venderam como escravo no pecado ainda na adolescência? E muitos anos se passaram e já na sua vida adulta, em uma situação em que ele poderia acabar com os seus irmãos. E ele diz para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus planejou o bem. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês de fato pecaram contra mim. Mas enquanto vocês pecavam, Deus planejava o bem. E eu estou onde eu estou hoje, porque um dia vocês pecaram contra mim. É isso que esse texto está falando. Deus usa coisas ruins, Deus usa pecados nossos e de outras pessoas para um propósito bom no final das contas. Todas as coisas cooperam para o bem, mas as coisas não cooperam para o bem de todos. Esse é um grande erro de leitura do texto. Todas as coisas cooperam para o bem, mas não cooperam para o bem de todos. Apenas, o texto diz, para aqueles que amam a Deus e que foram chamados por Deus. A essas pessoas, sim, todas as coisas cooperam para o bem. Mas quem ama a Deus? João 14, versículo 21 diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos, Jesus disse, são esses os que me amam. Amar na Bíblia nunca é meramente sentimental ou emocional. Amar na Bíblia também não é meramente um dever ou vontade. Amor é colocar o coração em Deus para tudo que você fizer, você decida agradá-lo. Martin Lloyd Jones, um grande outro teólogo, certa vez disse o seguinte: eu acredito que Paulo tinha uma razão muito especial para usar o termo amam ao invés de creem. Paulo poderia dizer isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, ou daqueles que creem em seu nome. Mas ele não disse crer aqui. Ele diz daqueles que amam a Deus. E aí Martin Lloyd Jones diz o seguinte: eu sei a razão disso. Uma das melhores formas pelas quais nós podemos ver se de fato amamos a Deus ou não,
é a forma como reagimos às adversidades. No capítulo que ele está falando sobre sofrimento, Martin Lloyd Jones está falando: a melhor forma de sabermos se amamos ou não a Deus é a maneira como reagimos às adversidades da vida. Se você ama a Deus por quem Ele é em si mesmo, você se compromete com Ele e suporta qualquer dor, e suporta qualquer dificuldade. Se você ama a Deus por quem Ele é. Mas se você está barganhando com Deus, se você está trocando com Deus, se você está usando Deus para ter o que você quer, então quando o sofrimento vier, você vai abandoná-lo. Para esses, todas as coisas não cooperam para o bem. Só coopera para o bem aqueles que amam a Deus. O versículo 28 termina dizendo: mas não somente aqueles que amam a Deus, mas aqueles que amam a Deus também são chamados de acordo com o seu propósito. Chamados aqui significa aqueles a quem Deus entrou em um relacionamento salvador. Aqueles a quem Deus entrou nesse relacionamento salvador. Esses então podem ter a certeza de que todas as circunstâncias cooperam para o seu bem. Para esses sim, qualquer circunstância da vida acaba cooperando para o bem. Mas isso não vale para aqueles que não amam a Deus. Olha que curioso, me acompanhe aqui. Até mesmo as coisas boas do mundo, até mesmo as circunstâncias boas, são más para aqueles que não amam a Deus. Eu paro para pensar nisso? Até as coisas boas deste mundo acabam sendo más para aqueles que não amam a Deus. Inclusive, Paulo já disse aqui em Romanos que uma das piores punições que Deus pode nos dar é deixar que tenhamos aquilo que os nossos corações pecaminosos desejam. Uma das piores punições que Deus pode nos dar é dar aquilo que nós realmente queremos no nosso coração pecaminoso. O que para uns serve para gerar humildade, as mesmas circunstâncias para outros servem para gerar amargura, soberba, desespero. O que para uns serve para gerar confiança e alegria, para outros apenas ansiedade e desespero. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. É o mesmo sol. Em outras palavras, o que faz a vida boa não são as circunstâncias, mas como o coração interage com elas. Vou repetir. O que faz a vida boa não são as circunstâncias serem boas, mas a maneira como o nosso coração interage com elas. Este é o princípio maior para entender a vida e para vivê-la bem. Não é tão importante, por favor, guarde isso, não é tão importante mudar as nossas circunstâncias, quanto é mudar a nossa atitude do coração em relação a elas. Vou repetir. Não é tão importante mudar as nossas circunstâncias, quanto mudar a atitude do nosso coração em relação a elas. Somente se nós acreditarmos, meditarmos e vivermos a vida através dessa verdade, através desses óculos, é que nós seremos capazes de lidar com o triunfo ou com o desastre, com os dias bons ou com os dias ruins, e tratá-los ambos da mesma maneira, olhando para eles como circunstâncias que vão cooperar para o nosso bem final. Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje, sentado aí me escutando. Tem alguma circunstância em sua vida que você está buscando mudar, onde na verdade você precisaria estar buscando mudar a sua atitude de coração? Pense aí. Existe hoje alguma circunstância na sua vida que você está buscando mudar, onde você precisaria, na verdade, estar buscando mudar a sua atitude de coração em relação a ela? Mas eu não posso terminar aqui. Porque até então você pode estar pensando: que bem que um câncer pode me trazer? Que bem que uma doença mortal, que bem que uma morte de um ente querido, um desemprego, que bem que essas coisas podem me trazer. Como assim todas as coisas cooperam para o meu bem? Eu estou com câncer, eu estou com Alzheimer. Que bem é esse, afinal? É a pergunta.
Nossa confiança repousa no trabalho interno do Espírito Santo, mas também no trabalho soberano de Deus para o nosso bem em todas as circunstâncias. Mas qual é esse bem? O que podemos esperar ver Deus fazendo através de todas as circunstâncias? E aí o versículo 29 nos responde. Em que ele diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito ou o primeiro entre muitos irmãos. O versículo 29 é a explicação de quais são os propósitos de Deus. Tudo que acontece conosco, no final das contas, está cooperando para que sejamos feitos à semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É isso que ele fala quando ele diz: os predestinou. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, os predestinou para serem conforme, para serem semelhantes, para serem iguais ao seu Filho Jesus Cristo. Portanto, qual é a missão de Deus em nossa vida? Qual que é o propósito que Deus tem em vista para nós? Nos transformar à imagem de Jesus. O bem com o qual Deus realmente está comprometido não é a nossa vontade, mas é com o caráter transformado. O bem que Deus realmente está comprometido não é com a nossa vontade, mas sim com a nossa santidade. Esse é o bem que Deus está comprometido. Deus sacrifica a nossa vontade no altar da nossa santidade. Ele está fazendo de nós criaturas mais amáveis, mais nobres, mais dóceis, mais verdadeiras, mais boas, mais alegres, mais gentis como Jesus é. É isso que Deus está fazendo. Mas isso só Deus faz com os seus filhos. Deus não faz isso com todo mundo, e nem todo mundo é filho de Deus, coisa nenhuma. Mas com seus filhos, Deus tem transformado todos à imagem de Jesus. Inclusive, a diferença entre crentes e não crentes não é que crentes passarão por menos dificuldades na vida porque são crentes. Não é, muito pelo contrário. Os crentes passarão por mais dificuldades na vida do que os não crentes. A diferença real entre crentes e descrentes é que todas as circunstâncias na vida do crente são orquestradas por Deus para nos tornar parecidos com Jesus. Essa é a diferença. As mesmas circunstâncias têm efeitos diferentes naqueles que amam ou não a Jesus. Como eu já disse, o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Mas você sabe o que é mais bonito nessa história? E aí, é por isso que eu sou fascinado pela Bíblia. Eu sou fascinado por esse livro. Deixa eu te mostrar como toda a Bíblia ela se encaixa de maneira perfeita nesse ponto. No comecinho da Bíblia, se você nunca leu, é o relato de Deus criando todas as coisas e explicando por que ele criou. E a explicação de Deus era a seguinte: ele criou o homem e mulher, Adão e Eva, lá no jardim, como imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Imagem e semelhança. Deus nos criou para representá-lo. Imagem e semelhança no Antigo Egito era usado para quando um faraó dominava sobre certa região, ele colocava uma estátua que era a sua imagem e semelhança, e toda vez que alguém olhava para aquela estátua, percebia que faraó dominava sobre aquela região. Ao olhar como aquela estátua representava faraó, eles tinham a certeza de que faraó era soberano sobre aquela região. Deus nos faz da mesma maneira. Deus nos faz a sua imagem e semelhança. E quando as pessoas, e quando nós olhássemos uns para os outros, nós deveríamos saber que Deus domina sobre o mundo. Deus nos fez para representá-lo. Mas o que o Adão e Eva fizeram? Eles rejeitaram a sua missão principal. E eles decidiram não mais representar a Deus. Eles preferiram representar a si mesmos. Por causa do pecado, nós falhamos gravemente em representar a Deus. Só que Deus, aí como a história começa a ficar bonita, Deus nunca desistiu do seu projeto original. Deus não perdeu o jogo. E séculos mais tarde, Deus manda o seu próprio Filho, que nas palavras do apóstolo Paulo,
diz: este é a imagem perfeita do Deus invisível. Esse Jesus é a representação exata do Deus infinito. Paulo olhou para Jesus e falou assim: depois de tantos séculos, eis que enfim chegou alguém que representou a Deus de maneira perfeita. Mas como Deus não desistiu do seu plano para que fôssemos seus representantes, Deus envia o seu Espírito junto com todas as circunstâncias da nossa vida e nos transforma em parecidos com Jesus, com o único que representou perfeitamente o Pai. Você consegue perceber o que eu estou dizendo? Quando Deus nos transforma em cada circunstância da vida em pessoas mais parecidas com Jesus, Deus está retomando o projeto original. Porque enquanto somos mais parecidos com Jesus, nós representamos a Deus. Essa é a história da Bíblia, resumida em poucas palavras. É isso que Deus está fazendo. Deus está transformando num povo pessoas parecidas com seu Filho Jesus, que representam a Deus. Jesus se torna primeiro como a gente, humano, para depois nós nos parecermos como Ele. Jesus se torna primeiro como a gente, para que depois pudéssemos nos tornar como Ele. Nós estamos sendo completamente refeitos, meus irmãos, de dentro para fora. A palavra de Deus diz isso várias vezes. Uma delas está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A palavra diz: todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele mesmo. Você sabe o que isso quer dizer? Que nós não apenas fomos adotados na família de Deus, mas nós temos uma cor diferente da do nosso Pai. Isso significa que nós somos cada dia mais parecidos com o nosso Pai adotivo. Deus não se satisfez em nos chamar para a sua casa, nos chamar de filhos. Agora Ele tem feito com que a gente se pareça com Ele. Deus tem emprestado o seu DNA para a gente. Um dia teremos, enfim, a cara do nosso Pai. E cada dia mais, as pessoas têm que, um pouquinho cada dia, olhar para mim e para você e diz: você está me lembrando muito alguém. A cara do Pai. Esses são os fundamentos para enfrentarmos as coisas boas e as ruins do dia a dia. E para aprendermos o segredo do contentamento em todas as circunstâncias. Deixa eu te falar dos resultados disso. Deixa eu te cativar com os resultados de viver uma vida desse jeito. Alegria e gratidão, sejam nas circunstâncias boas ou sejam nas circunstâncias ruins. Porque Deus está fazendo, através das circunstâncias, ou monótonas ou nas que você odeia, Deus está fazendo um propósito belo e proveitoso. Um outro resultado? Paz. Você não precisa mais andar inseguro, você não precisa mais andar com medo, você não precisa mais andar ansioso do dia de amanhã, porque Deus tem orquestrado todas as coisas e o seu plano maravilhoso não pode ser frustrado nem por mim, nem por você, nem por coronavírus e nem por qualquer outra coisa neste mundo. Os planos de Deus não podem ser frustrados e as piores coisas que nós imaginamos estão cooperando para o nosso bem. Isso também nos leva a pensar que então o nosso foco precisa ser no coração. É lá que precisa haver mudança e não nas circunstâncias, porque nem sempre conseguiremos mudar as circunstâncias e nem sempre precisamos. É claro que em certas ocasiões as circunstâncias são lícitas de serem mudadas e você pode correr atrás delas. Não estou dizendo que você está desempregado, que você continue assim pro resto da vida. Mas tem muitas vezes que, mesmo no seu maior esforço, as circunstâncias não irão mudar. O que precisa mudar é o nosso coração.
Você lembra como eu comecei essa mensagem? Eu estou encerrando agora. Qual a primeira pergunta que eu fiz nessa mensagem? Você já pensou se tivéssemos um poder mágico de transformar experiências negativas em sua vida em positivas? Pois é. Essa semana eu também li um autor que eu gosto muito, não cristão, secular, em que ele disse a seguinte frase: em algum nível, toda experiência na vida se resume à sua interpretação dela. E se você puder mudar a sua mentalidade, talvez possa transformar uma experiência negativa em uma experiência positiva. O não cristão está dizendo, tudo na vida é a maneira como a gente interpreta. E se talvez mudarmos a nossa mentalidade, talvez possamos transformar uma experiência negativa em uma experiência positiva. E ele não sabia desse versículo. Se o seu maior objetivo for o de Deus na sua vida, que é ser como Cristo, então você nunca vai ficar frustrado com a vida. Pois tudo vai contribuir para um bem supremo. Todas as suas experiências negativas seriam interpretadas de tal forma que veria como elas estão sendo usadas para a melhor experiência possível, que é transformar um ser como eu e você em algo parecido com o ser mais encantador de todo o universo, Jesus Cristo. Portanto, é possível transformarmos experiências negativas em experiências positivas com esse tipo de visão.